Quads com geometria alongada, o pão de forma o pitch maior que o roll. Quads com geometria em X, pitch igual ou muito parecido com o roll. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal FPV Simples. Os nossos próximos 3 vídeos serão parte de uma série falando sobre configuração de PID. Esse primeiro vídeo tem por objetivo falar sobre a geometria dos nossos quads. Mas fiquem tranquilos porque, como sempre, a gente não vai aprofundar em nenhuma teoria matemática complexa aí de geometria, e a gente vai focar basicamente em 2 tipos de geometria mais utilizados, a geometria X e a geometria pão de forma. Lembra do carro da Volkswagen, a Kombi? Então, geometria praticamente pão de forma. Ó, eixo que é o eixo do pitch, ele tem esse eixo bem mais alargado do que esse eixo, que é o eixo do roll. Então, há de se esperar que você precise de muito mais esforço para girar ele dessa forma, porque você tem muito mais peso nessa coluna aqui, ó, tá? Aqui em cima você tem bateria, se você usa GoPro, você também tem uma GoPro, muito peso distribuído nesse eixo. Isso faz com que essa rotação seja mais complexa e mais difícil de ser feita pelos motores do que essa rotação. Aqui eu desloco muito peso e esse peso tende a capotar e ficar assim. E depois eu tenho que desvirar esse cara, porque esse peso tá no lugar certo para ele cair, ó. Aí eu tenho que desvirar ele, ó. Então a gente diz que num frame com essa geometria, você precisa de muito mais autoridade no eixo do pitch. Então você precisa entender que quando você tem esse tipo de geometria no quad, que é a mesma geometria, é bem similar nesse caso aqui do Martian 2 ou do Alien, tá? Você tem exatamente esse caso. Olha, esse eixo muito maior do que esse eixo aqui. Você tem muito mais peso distribuído aqui. Então, se você tem muito mais dificuldade para girar o quad nesse eixo por conta da distribuição de peso, você há de esperar que o seu valor de pitch seja maior do que o teu valor de roll no seu PID. Primeiro ponto de geometria que a gente precisa entender. Quads com essa geometria, você não vai ter o pitch e o roll com valores muito parecidos. Você vai ter eles com valores diferentes. O pitch vai ser muito maior do que o roll. Aqui, por exemplo, o eixo pitch, está vendo? Com valores bem maiores. Num quad com essa geometria, por sua vez, você já espera que ele é todo em X, tá vendo? A gente chama essa geometria de geometria em X, X perfeito. Por que perfeito? Porque a distância entre os motores é a mesma. Ele é perfeitinho, ele é um X perfeito. Nessa distribuição de massa, a bateria vem aqui embaixo, a câmera vem aqui em cima. Então você tem basicamente a mesma distribuição de peso no eixo pitch e no eixo roll. Então você há de esperar que os valores de pitch e roll no seu PID sejam similares ou até mesmo iguais. Percebe que nesse caso a gente tem pitch e roll bem similares ou iguais? Essa é a forma mais simples da gente entender por que em alguns quads você tem pitch muito maior do que o roll e em alguns casos você tem o pitch igualzinho praticamente o roll. Tá bom, pessoal? Quads com geometria alongada, o pão de forma o pitch maior que o roll. Quads com geometria em X, pitch igual ou muito parecido com o roll.